O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, nós dizemos popularmente que o olho é a janela da alma, não é assim? Parece que nós acreditamos que pelo olhar é possível captar algo da verdade de uma pessoa. É possível enxergar a alma dessa pessoa. Jesus Cristo hoje diz uma coisa bastante semelhante, mas não igual. Ele diz assim: o olho é a lâmpada do corpo. Se o olho é sadio, então todo o teu corpo fica iluminado. Mas se o olho é doente, todo o teu corpo fica na escuridão. Essa afirmação de Jesus nos ensina que é possível ter boa vista, ter os olhos funcionando muito bem, mas a visão adoecida. Tem gente que tem os olhos muito bons, nem óculos usa, mas tem uma visão horrível. Está cheio de vícios de visão. Existem os vícios de linguagem, mas existem também os vícios do olhar. E a depender do olhar, nós vamos saber como a nossa vida se tornará. É verdade que, por exemplo, alguém que só olha o lado negativo das coisas terá uma vida marcada pelo negativo. Uma pessoa que só olha o defeito das outras estará sempre em conflito. Uma pessoa que olha o outro como uma ameaça estará sempre insegura. Uma pessoa que só olha para o celular dificilmente escuta. É quase sempre assim. Pois bem, há vícios do olhar. Nós vamos citar alguns deles. O primeiro, ver alguma coisa só a partir de um ponto de vista. Quem de nós nunca foi afetado por esse vício? Ver uma coisa apenas de um lado, não olhar por outros lados, não diversificar o olhar. Isso deixa o nosso horizonte estreito, reduz o nosso horizonte de interpretação. Quando a gente aprende a olhar os mesmos lados de uma situação, ou vários lados, melhor dizendo, de uma situação, nós temos uma visão mais ampla. Quando a gente olha diferentes pontos de vista, a gente diversifica o nosso recurso de interpretar a vida. Quem olha só sob o seu ponto de vista, enrijece, endurece. Um segundo vício do nosso olhar é quando a gente já tem uma opinião formada e vai olhar só aquilo que comprova a nossa opinião. É o olhar seletivo. A gente também tem muito disso. A gente às vezes acha que aquela pessoa é uma pessoa indecente. Vamos dar esse exemplo. E tudo que a gente começa a ver nessa pessoa é motivo para provar a sua indecência.
é razão para provar a nossa opinião, como se o nosso olhar fosse um modo de selecionar, de captar apenas aquilo em que a gente já acredita. Bom, isso torna a gente inflexível, torna a gente muito dono da verdade, muito senhor da razão. Um terceiro vício do nosso olhar é não enxergar o que está diante dos nossos olhos. Esse a gente faz demais. Como a gente não enxerga muitas vezes o que está debaixo do nosso nariz. Como muitas vezes a coisa, a realidade, a verdade está escancarada diante de nós. Mas a gente reluta, resiste, nega em encará-la e fecha os olhos. O quarto vício do nosso olhar é achar que aquilo que a gente vê de longe é o certo. Gente, nem quem está muito perto do outro, nem na intimidade, a gente enxerga tudo, quanto menos de longe. Nem de perto a gente vê o óbvio. Muitas vezes o óbvio não é visto, mas de longe a gente acha que vê tudo. A gente acha que enxerga o outro em sua totalidade. E esse tipo de vício do olhar faz a nossa vida se tornar escuridão. Por fim, ver só o negativo, como eu citei no início. De fato, quando a gente só vê o negativo, que lugar a gente dará na nossa vida para o positivo? Quando a gente só se prende a situações ruins, como se abrir à graça? Quando a gente se atarraxa àquilo que é negativo, nós vamos tornar a nossa vida uma escuridão completa. De fato, Jesus Cristo tem razão. Se o nosso olho é sadio, se a nossa visão é sadia, e a gente não está falando desses olhos da cara, não. A gente está falando da habilidade de enxergar, da habilidade de ver para além do que é visto. Se isso não é sadio, a vida toda está na escuridão. Por isso mesmo, hoje nós somos convidados a dirigir o nosso olhar para as coisas fundamentais. Como muitas vezes o nosso olhar está preso ao superficial, àquilo que a traça corrói, àquilo que o ladrão rouba. Às vezes o nosso olhar está apegado às coisas materiais. Mas, para Jesus, é mais importante que o nosso olhar se atente, esteja atento às coisas que nem o ladrão rouba e nem a traça ou a ferrugem podem corroer. Que coisas são essas? Respondam vocês. Quais são as coisas importantes que muitas vezes nós não estamos vendo, não estamos enxergando? Quais são as coisas mais fundamentais que nenhum ladrão pode roubar, que nenhuma ferrugem pode corroer, mas que muitas vezes nós não nos atentamos para elas por causa dos nossos vícios de olhar? Muito cuidado com os vícios de olhar. Eles são parecidos com os vícios de escuta. Nós temos muita dificuldade para ver, apesar de termos olhos, como temos muita dificuldade também de escutar, apesar de termos ouvidos. Amém. Amém.